Meu nome é Beatriz Cruz, eu realizo o Desfrutar-se desde 2016. O Desfrutar-se ele nasceu dentro de um projeto de performance chamado Projeto Desandar. Nele eu escrevia e realizava uma série de programas de performance, programas de ação, a partir do prefixo des e um verbo. São programas que eles propõem diferentes experimentações com o corpo e com o espaço urbano e tem sempre esse jogo de linguagem, com uso e reapropriação de alguns verbos. O Desfrutar-se surgiu como um desses programas, Me alimento de frutas. Aprecio os sabores dos frutos e os dissabores do corpo. Usufruo das frutas como dispositivos para criar narrativas. Fabulo, ficcionalizo, me masturbo. Escrevo sobre a experiência. Saio pela cidade espalhando relato escandaloso. Esse era o programa do Desfrutar-se, Era uma tentativa de falar sobre prazer e sexo, mas a partir desse jogo, Com as frutas, com a masturbação, com essa brincadeira, do desfrute, da gente se desfrutar e de ser desfrutável. E aí eu comecei a criar os textos, outras mulheres toparam participar, vieram mais textos, e aí era muito gostoso e também libertador, Escrever essas narrativas eróticas e ler das outras, ouvir. Então eu comecei a pensar estratégias para justamente espalhar os relatos escandalosos, como dizia o programa. A primeira coisa que eu fiz foi um lambe-lambe, e eu colei em alguns banheiros femininos, e depois eu propus uma performance presencial mesmo. Eu ia em espaços públicos, ou a rua, fui no Viaduto do Chá ou centros culturais. Então eu ia com uma mesa de frutas ou uma caixa de frutas e eu levava os relatos gravados em áudio. Aí as pessoas podiam se aproximar, escolher uma fruta e ouvir o relato correspondente. A pessoa com fone, eu com fone, a gente ouvia o mesmo relato enquanto cada uma comia a sua fruta. As mulheres contavam coisas íntimas delas, eu também contava, lembrava de coisas. No fundo era um encontro que a gente falava sobre sexo, prazer, sexualidade, vários conflitos que a gente teve ou ainda tem, apareciam, a gente conversava sobre isso, sobre coisas da adolescência. Era um momento também para trazer a memória, isso era muito especial, assim, as lembranças que vinham e a gente compartilhava nesse momento. Mas também era de pensar assim que, nossa, eu também posso escrever um conto erótico, isso também faz parte, da minha vivência, da minha potência. Então eu chamei outra performer para realizar a ação comigo, a Beatriz Barjude, e aí a coisa foi se desenvolvendo. Eu também fui tomando contato com outras autoras e textos super importantes que refletiam sobre o prazer sexual das mulheres, sobre a presença do erótico nas nossas vidas. E isso foi fundamental, para aprofundar um pouco o projeto, porque eu acho que o Desfrutar-se foi se desenvolvendo e virando várias coisas. Aí quando veio a pandemia, foi um momento de pensar, essa relação com o corpo, com o prazer, mais no confinamento. E aí eu passei a realizar uma série de lives no Instagram, fui criando fotos e textos poéticos também para compartilhar nas redes. Aí depois veio a possibilidade de fazer um videopoema, depois conduzi algumas vivências com grupos de mulheres, e aí é nesse ponto que eu tô agora, criando esse vídeo experiência como mais uma estratégia de espalhar os relatos escandalosos. E agora também tentando promover uma rede de troca de textos. E é isso. Esse vídeo
é um convite para uma experimentação. Eu vou começar propondo alguns programas de ação para a gente mover o corpo, trazer as frutas como inspiração e também começar a pensar a nossa relação com sexo, prazer, masturbação e todos os confrontos, conflitos, dilemas e prazeres que vêm a partir desse tema. Os programas eles vão estar escritos na tela e também serão lidos. Você pode pausar e fazer o programa e voltar do ponto onde parou. E você pode fazer os programas quantas vezes quiser. Depois, será um momento de escuta dos contos e relatos do Desfrutar-se. Será um momento de fruição a partir da escuta e da leitura. Você também pode ouvir os contos quantas vezes quiser. E lembre-se de ter sempre com você uma fruta. Por fim, eu vou convidar vocês para um exercício prático de escrita e depois de troca desses textos. No final, eu explico como isso vai funcionar. Vamos nessa? Escolha um lugar e experimente os programas de ação. Entre um programa e outro, serão compartilhados trechos de autoras que são referências para esse trabalho. Os links vão estar na descrição do vídeo. A proposta é que você entre e veja os textos e vídeos completos. Programa de corpo. Escolha uma fruta. Coloque uma música que te provoque. Sinta o cheiro da fruta que você escolheu. Escolha uma parte do seu corpo. Mova essa parte do corpo no ritmo da música. Repita a ação até que você tenha movido o maior número de partes, ou até que esteja dançando com todas as partes, ou até que esteja gargalhando. Quem nos acompanha nesse programa é o Manual de Ginecologia Natural e Autônoma, feito por 4 mulheres em Salvador, na Bahia, em 2018. A parte sobre sexualidade e masturbação é muito interessante, vale ler cada linha. Programa de fruta. Pegue uma fruta, olhe para ela e sinta a sua casca. Sinta a sua temperatura. Coma um pedaço ou dê uma mordida. Observe como a sua mão toca a casca, os movimentos que você faz para morder, ou para descascar, ou para cortar um pedaço. Sinta como os seus lábios, os seus dentes, sua língua interagem para comer essa fruta. Perceba o gosto dela e a saliva que ela provoca. Perceba como ela se espalha na sua boca e desce na garganta. Permaneça e tome o tempo que precisar. Quem nos acompanha nesse programa é a Audre Lorde, uma escritora, poeta, feminista negra estadunidense, e o texto é Os Usos do Erótico, o erótico como poder.
Programas de perguntas e memória. Pegue um papel e uma caneta. Ouça ou leia pausadamente as perguntas que seguem. Por 10 minutos, escreva em fluxo tudo o que veio à mente enquanto pensava nas perguntas. Quando você era adolescente, alguém falou sobre sexo com você? O que essa pessoa disse? Alguém te falou sobre masturbação quando você era mais nova? Você lembra quando ouviu pela primeira vez a palavra siririca? Você costuma tocar o seu próprio corpo? Existe alguma parte do seu corpo que carrega algum preconceito? Quais partes do seu corpo você mais gosta de ver, de sentir ou de tocar? Você já olhou seus genitais com um espelho? Você já falou sobre masturbação com amigas, amigos ou amigues? E sobre orgasmo, já conversou com alguém? Quando ouviu sobre essa palavra pela primeira vez? Como você descreveria um orgasmo? O que seria para você uma experiência erótica? Quem nos acompanha nesse programa é a Silvia Federici, uma ativista italiana, feminista anticapitalista, filósofa, professora. Nas suas obras e textos, ela destrincha como o capitalismo, as relações de trabalho e o controle do corpo das mulheres estão conectados. Recentemente, ela fez uma participação no Boteco da Diversidade, cujo tema foi O Corpo é uma Festa. Vale a pena ver o vídeo na íntegra. Então, como uma prática subversiva de insubordinação, eu gosto de pensar o desfrutar-se como um convite para criar contranarrativas eróticas que só a gente pode fazer. Então agora, pega a sua fruta e enquanto você saboreia essa fruta, eu te convido a ouvir o relato de uma mulher e a sua pera. Vamos nessa? Você pode fechar os olhos e apenas ouvir o relato ou ler o texto que vai estar escrito na tela. Bom proveito! Primeiro eu escolhi uma carambola. Pelo desenho, eu sempre admirei essa fruta. Chegando em casa, eu vi que a carambola seria um pouco ácida demais. Eu lembrei da vez que eu bati uma siririca depois de cortar alho. Foi ardente demais. Voltei no mercado e olhei para a pera. Pensei que eu deveria comprar uma fruta orgânica, mas naquele momento era o que tinha. Olhei para a pera e senti que aquele formato me agradaria. Seu gosto seria levemente adocicado. Eu teria uma consistência mais dura, mas também não agressiva, como uma maçã, por exemplo. Chegando em casa, eu cortei uma parte daquele biquinho, porque o cabinho parecia que ia me machucar. A ideia era que a parte mais fina da pera, aquela ponta, pudesse entrar na minha xoxota. Então eu cortei o cabinho, lavei bem e fui para o quarto.
Tirei a blusa e o sutiã e passei aquela parte cortada nos meus mamilos, com delicadeza. Depois, eu desci até a xoxota e posicionei no clitóris. Acho que a melhor sensação foi a do geladinho da fruta. E aquela sensação um pouco molhada, macia. Essa sensação me tocando. Acho que eu nunca tinha tido essa sensação antes. Para mim, me masturbar, bater siririca foi uma coisa mais tardia. Comecei muito depois do que as pessoas geralmente começam. Era para mim uma coisa ainda muito secreta. Tão secreta que mesmo estando com ninguém em casa, eu fazia debaixo do lençol. De uns anos pra cá que eu comecei a ficar mais solta. Mas na verdade eu nunca me dediquei a isso. Produzir uma siririca como um momento especial, pensado, essa foi a primeira vez. A primeira vez que eu caprichei. Só sei que aquela fruta úmida, geladinha em toda a minha buceta me excitava. E aí eu coloquei uma atenção especial no clitóris. Depois eu olhei a pera e eu quis cheirá-la. Um cheiro de fruta com sangue. Uma certa meleca. Um cheiro peculiar, mas agradável. Então eu voltei para a pera. Voltei para ela e coloquei no meu clitóris, rápido. Aí agora eu comecei a sentir ele mais rígido. Eu comecei a esfregar com mais força, muito mais força, mais rápido. Eu senti que meu corpo estava mais rígido e trêmulo, como se a respiração ficasse mais curta e rápida. Até que o gozo fez um arrepio, tremelicar meu corpo, um suspiro e depois um relaxamento, uma sensação de alívio, de liberdade. E então, o que esse relato provocou em você? Então vamos seguir? Agora a gente vai ouvir o relato de uma mulher e o seu pêssego. Pega a sua fruta e aproveita para fechar os olhos e ouvir, deixar as palavras, a voz dela entrarem pelo seu ouvido. E sentir um pouco o cheiro e a textura da fruta. Vamos nessa? Fui atrás dele numa praça. Andando distraída, a luz que batia no degradê da sua pele me atraiu. Parei em frente à sua barraca, olhei por alguns instantes. Duvidei, mas segui com o plano. Com a minha mão, o envolvi para sentir a sua pele. Sua pele felpuda e macia. Sua pele de pêssego, em contato com a minha pele, lisa e quente. Com um sorriso no canto do lábio, eu voltei para casa. Meu coração batia num ritmo mais acelerado que o habitual. O que vamos fazer juntos? Os dois corpos de pele, carne e água. Meu suco começou a escorrer, de leve, imaginando ele fluindo com meu toque firme. As imagens se formavam na minha cabeça enquanto o líquido vazava de leve lá embaixo. Me olhei no espelho do elevador, bochecha rosada, sangue circulando. Cheguei em casa. Meus gestos automáticos, coloquei ele no topo da fruteira. Tirei a roupa, deixei só a calcinha. Deitei no sofá. Suor nas costas,
mais água. Enquanto o sol do final da tarde entrava pela janela e enchia a sala de calor, o meu corpo todo se expandia. O calor expandia os meus poros, expandia minha pele, dilatava minha carne, colocava minha água em ebulição. Como estão suas camadas aí em cima? Eu perguntei para ele e eu não aguentei. Fui até lá. Era a hora. No caminho, a minha buceta começou a latejar. Inchada, meus lábios estavam entreabertos. Eu pensei nele lambuzado. Lambuzado, como ficam as minhas mãos e a minha boca quando eu como uma fruta madura e suculenta. Tilintar de líquidos e carnes, líquido branco, opaco, escorrendo, se desfazendo, uma membrana entre meus dedos. Voltei para aquele corpo redondo e doce na minha frente. Peguei-o delicadamente com a calma necessária para deixar o contato presente em cada poro. Afastei de leve a minha calcinha e deixei ele entrar. Fui deixando ele entrar, traçando levemente um caminho, desde o umbigo até meus pelos pubianos. Afastei um pouco os grandes lábios e o grudei no meu clitóris. Estava lá, estávamos lá, juntos. Fui andando até a cama, aquele volume na minha calcinha, aquela presença. Deitei de bruço, muito devagar, sentindo como cada movimento fazia a pele dele roçar na minha. A carne dele pressionando meu clitóris. Éramos agora um corpo único, melado. Afastei mais minhas pernas, mais aberta e inchada. Eu me entreguei para o movimento que fazíamos juntos. Ele também se movia, um rolamento indo e vindo, pequeno, intenso, escorrendo, encharcando, aumentando, se desfazendo, ele explodindo, amassando, me amassando, enquanto revolvia o lençol. A minha boca se abriu, gemeu, eu gemi, e ele parou, eu parei. Agarrei ele com força e pressionei contra o meu clitóris. Um último gemido. Contrações. Me soltei na cama. Ele escorregou, rolou para fora, envolto em gozo. Ai, seu de pêssego. E então, como foi ouvir esse relato? Vamos para um exercício final? A proposta é que você tome o teu tempo, pegue um papel, uma caneta, escolha uma fruta e escreva um conto num formato de relato. Ficcionalize, fabule. Depois que você escrever, a proposta é que você envie esse texto para o e-mail projetodesandar@gmail. Assim que você mandar, você vai receber como resposta um outro texto escrito por uma outra pessoa. E assim a gente segue numa rede de contranarrativas. Vamos? Escreva e mande seu relato.